Vamos lá, gente. Seguindo, qualificadoras agora do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 122. Parágrafo 1º diz lá assim: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 desse Código Penal, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Então veja, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão de natureza grave ou gravíssima, quando ele menciona lesão de natureza grave ou gravíssima nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129, ele está nos remetendo ao artigo 129 do Código Penal, que define o que é natureza grave e o que é natureza gravíssima, ok? Mas da automutilação, da tentativa de suicídio, se resultar lesão de natureza grave ou gravíssima, a pena do 122 passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos, portanto, circunstância qualificadora da participação em suicídio. O parágrafo 2º vem lá e diz: se o homicídio se consuma, portanto, se houve a morte, ou se da automutilação resultar a morte, aí então o 122 passa a ter a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, se resulta lesão grave ou gravíssima, responde pelo artigo 122, parágrafo 1º, participação em suicídio qualificado, portanto, pena maior que a do caput do 122, tá? Cuidado, tá? Muita atenção nessa situação, por isso a observaçãozinha aí. Vocês têm que ir distinguindo uma coisa da outra. Se a vítima for vulnerável, aí vocês vão lá no 122, parágrafo 6º, tá? Se a vítima for vulnerável e ela acaba sofrendo lesão corporal gravíssima, o agente que a induziu, instigou ou auxiliou responde por lesão corporal gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º. Se a vítima, então, não sofre lesão ou sofre lesão leve, o agente responde pelo artigo 122 caput, ou seja, na forma simples de participação em automutilação, ok? Então veja que a qualificadora que nós estamos analisando do parágrafo 1º, tá? Se resulta lesão grave ou lesão gravíssima, é para situações que não envolva vítima vulnerável, porque a vulnerável o legislador a inseriu lá no 122, parágrafo 6º. Sofrendo lesão gravíssima, o agente responde por lesão corporal gravíssima. Aí ele sai do 122 e vai responder lá pelo 129, parágrafo 2º. Não é a situação do parágrafo 1º. Se a vítima não sofre lesão ou sofre lesão leve, sendo ela vulnerável, o agente responde pelo 122 caput, ou seja, na forma simples de participação em automutilação com vítima vulnerável. Não sendo situação de vulnerabilidade, a lesão sendo grave ou gravíssima, aí ele responde por participação em suicídio qualificada, parágrafo 1º, reclusão de 1 a 3 anos. Cuidado com essas distinções agora que foram inseridas recentemente no 122. Se resulta morte, parágrafo 122, artigo 122, parágrafo 2º, se resulta morte, não sendo a vítima vulnerável, o agente responde pelo 122, parágrafo 2º, ou seja, participação em suicídio qualificada pelo 122, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Se a vítima for vulnerável, o agente vai responder por homicídio, parágrafo 7º do artigo 122 do Código Penal. Tranquilo isso? Essas são as qualificadoras aí existentes. No 122, parágrafo 3º e parágrafos seguintes aí, 4º, 5º, nós temos causas de aumento de pena. Qualificadora no parágrafo 2º, parágrafo 3º, causas de aumento de pena. Agora nós estamos diante de majorante e não de qualificadora. Veja o que diz o legislador no 122, parágrafo 3º. A pena é duplicada, portanto, a pena será aplicada em dobro.
a pena do caput será aplicada em dobro e a do parágrafo 1º e a do parágrafo 2º também será praticada em dobro. Portanto, a pena será praticada em dobro na participação em suicídio simples ou na participação em suicídio qualificada por imposição do parágrafo 3º do artigo 122, que trata de causa de aumento de pena. Então veja, lá no caput a pena é de 6 meses a 2 anos. Se ela é duplicada, ela vai para 1 ano a 4 anos, quando for a participação simples em suicídio. Do parágrafo 1º, a pena é de 1 a 3 anos, com o aumento da pena, ela tem que ser duplicada, portanto ela vai de 2 a 6 anos. Do parágrafo 2º, se resulta a morte, ela é de 2 a 6 anos, com o aumento do parágrafo 3º, ela sai no mínimo de 4 a 12. E quais são as hipóteses em que, presente a participação em suicídio simples ou qualificada, a pena é aumentada? O legislador menciona no parágrafo 3º se a ação do agente se deu por motivo egoístico. O que significa o motivo egoístico? Aliás, motivo egoístico já é torpe, portanto, motivo egoístico e motivo torpe é a mesma situação. O legislador, na verdade, não precisava nem ter inserido as duas hipóteses aí, tá? Bastaria ele ter colocado o motivo torpe, que já estava inserido o egoísmo aí dentro. Mas vamos fazer uma análise rápida. O motivo egoístico é quando o agente, o sujeito ativo, quer levar vantagem patrimonial com o suicídio ou com a automutilação alheia. Exemplo disso, o indivíduo acaba instigando, induzindo ou auxiliando a morte ou a automutilação com a finalidade de morte, tá? Para poder ficar sozinho com a herança, ou para poder ter uma parte maior na herança, ou para poder ficar com o seguro daquela pessoa que sabe que ela fez um seguro de vida e etc. Por isso que os casados aí, quando for fazer seguro, não avisa a mulher ou o marido que fez seguro, porque você corre esse risco e é muito complicado essa situação. Motivo torpe é também um motivo egoístico, tá? Portanto, o egoístico já é torpe e não haveria necessidade dessa situação. Mas nós já analisamos isso lá no artigo 121, a torpeza nada mais é do que uma ação considerada repugnante, como, por exemplo, aí, induzir ao suicídio ou à automutilação porque a mulher não quer se prostituir. É algo repugnante. O indivíduo é casado ou mantém uma união estável, está desempregado e ele então quer colocar a mulher na prostituição e ela não aceita. E ele acaba então induzindo, instigando ou auxiliando a mulher à prática do suicídio, exatamente até porque ela vai à prática do suicídio porque ela não quer se prostituir. O motivo fútil é aquele desproporcional, insignificante, que nós também já analisamos, portanto vamos fazer uma passagem rápida dele aqui, tá? Exemplo aí que eu mencionei para vocês, mas tem uma quantidade imensa deles, nós já tratamos lá no 121 do Código Penal. Você induzir um técnico de futebol ao suicídio porque ele acabou perdendo uma partida de futebol, principalmente se for uma partida de futebol relacionada lá à final de um campeonato. O motivo fútil, além desse, tem uma série de outros aí. Vítima menor também é causa de aumento de pena, a pena será duplicada, tá? A menoridade aí não confunde com aquela da vulnerabilidade, lá é menor de 14 anos, aqui a vítima menor é a menor de 18 anos, ok? Se ela for menor de 14 e vier a morrer, o crime será de homicídio. Se sofrer lesão gravíssima, o crime é de lesão gravíssima, ok? Sendo ela menor de 14 anos. Portanto, a causa de aumento de pena vai incidir aqui, é óbvio, se a vítima tem de 14 a 18 anos, porque se ela for menor, aí a situação é outra, tá? Aí você cai lá no parágrafo 6º e parágrafo 7º do artigo 122 do Código Penal. Vítima com capacidade de resistência diminuída. Veja que nós também não estamos na situação que eu mencionei lá da vulnerabilidade. Agora, aqui ela tem discernimento. Só a capacidade que está diminuída. Portanto, ela não eliminou completamente a capacidade de resistência, só a reduziu. Tá? Então, vítima com capacidade de resistência diminuída. Embriaguez incompleta. Se a embriaguez for completa, ela está
com a capacidade de resistência não diminuída, mas totalmente eliminada, tá? Não o imputável ou o doente mental, mas sim o semi-imputável, e assim sucessivamente. São situações de capacidade diminuída e não de eliminação de capacidade que incide o aumento de pena. Observaçãozinha importante: se induz vítima do artigo 126 caput do Código Penal, doente mental, sem discernimento, e ela vier a morrer, aplica-se o homicídio. Mas se você induz vítima do artigo 26, parágrafo único, o semi-imputável, e ela morre, o crime é do 122, parágrafo 2º, suicídio qualificado, com o aumento da pena do parágrafo 3º, inciso 2, ou seja, nessa última hipótese, a pena será duplicada, ok? É isso por enquanto, pessoal.